Oi, gente, pra quem não me conhece, eu me chamo Maria Vitória e a gente vou gravar esse vídeo aqui pra falar um pouquinho sobre como foi a experiência de ler Admirável Mundo Novo. Como o vlog é em conjunto, né, a gente decidiu dividir os capítulos de acordo com os participantes. E eu fiquei com os primeiros capítulos, né, porque eu acho que a primeira impressão que a gente tem é uma impressão muito forte, né, tipo, muito estranha. Eu não sou acostumada a ler distopia, não gosto de ler distopia, não gostei de ler o livro, né, mas foi necessário. Bom, primeiramente, como eu falei que eu não gosto, o meu estilo de leitura é outro, totalmente diferente. O livro em si tem uma linguagem um pouquinho difícil, né? E principalmente nos primeiros capítulos, porque são coisas muito minuciosas, muito descritivas, que acaba tornando a leitura chata, um pouco monótona, né? Eu tive muita dificuldade e achava muito chato na questão em que ele ia descrever todo o processo do laboratório e eu ficava sem entender, eu ficava, cara, pra que isso? Eu não tenho necessidade disso, vamos pra ação, pro que realmente vai acontecer, né? Acaba ficando um pouco chato. Mas enfim, primeiramente, é uma coisa muito chocante, né? Como esse livro foi escrito há anos atrás, antes mesmo de eu nascer, e acaba sendo muito atual, muito mesmo. Nesse Admirável Mundo Novo, né? Nesse novo mundo, pra quem não leu ainda, os bebês são feitos artificialmente, né? Tipo, são feitos em laboratórios, eles não têm pai nem têm mãe, né? Eles são geneticamente modificados, né? E o casamento, a religião, o Deus, tudo isso é inadmissível, né? E isso deixa bem claro nos primeiros capítulos. Porque é nesses primeiros capítulos que ele vai explicar toda a sociedade, né? Bom, como os bebês são feitos, né, em laboratório, como acontece no livro, a população é dividida em castas, assim como acontece na seleção também, para quem já leu, né? Então ele é dividido em castas, e aí tem os de melhor vida, né? E tem os que estão ali só trabalho. Então, como eles não queriam, né, nenhuma revolta dessa população que estava mais embaixo, o que acontece? A partir mesmo do momento que o bebê ainda é um embriãozinho, ele é condicionado, ele é ensinado a gostar do calor, tipo, o embrião, o ambiente em que o embrião está, ele é condicionado a isso. E aí os embriões, não sei, fiquei na dúvida agora. Os que sobrevivem, né, vão crescer e vão ser condicionados a isso. E os que não sobrevivem, enfim, morreram e vida que segue. No início, a gente vê toda essa explicação, né? Alunos estão lá no laboratório, então é falado todo o processo, né? De como é criado o bebê e tudo mais. Logo em seguida, eu acho que no segundo capítulo já, ou é depois, enfim. Eu não sei se ainda no primeiro capítulo, lembrei de uma coisa muito importante. Que os bebês, gente, das castas inferiores, eles são ensinados a não gostarem nem de livros, nem de flores. Tipo, isso é um absurdo. E aí, tipo, o jeito que eles ensinam isso é por meio de choques e de alarmes, né? Eles basicamente pegam os bebezinhos, levam para uma sala e aí eles disponibilizam livros de flores. E aí os bebês, né, com toda a sua curiosidade, acabam chegando perto, tocando, etc. E aí eles se assustam. Eles não se assustam, na verdade, perdão. É soltado sirenes e choques nesses bebês. E eu fiquei muito chocada. Eu tive que parar nesse momento de ler. Parei de ler. Me recuperei, dei aquela respirada. Eu falei, cara, isso é um absurdo. Como assim? Mas enfim, gente. E aí eu não entendi, né? Porque das flores eu fui ler quando eu voltei a ler, né? Aí fala que é basicamente porque flor. O livro é meio óbvio, né? Tipo, se eles não leem, eles não vão conseguir contestar, eles não vão saber de mais coisas e etc, né? Esse é o ponto. Mas e as flores? Por que as flores? Bom, basicamente é falado que as flores porque não dá dinheiro,
pros administradores, pros chefões. Então, pra que eu quero que eles gostem de flores se não vai me dar dinheiro? E se eu quero que eles trabalhem, ao invés deles irem ter um lazer, um passeio e etc, né? Então, eles são ensinados. O pessoal das caixas inferiores, né? O pessoal da caixa maiorzinha, de boa. Mas o pessoal da caixa inferior não pode, eles não gostam e eles associam os livros e as flores a essa dor que eles sentem, né? Essa dor física. Eu achei um absurdo. É um absurdo, na verdade, né? Mas você vê isso num livro, é meio chocante. Bom, e a partir disso, eles começam a andar, né? Sobre o prédio lá que tem. E começam a embaralhar, gente. Eu confesso que eu fiquei muito chateada, eu fiquei com muita raiva. Porque eles misturam 3 conversas em um capítulo, paralelamente, e eles não avisam quando vai mudar. Eu demorei a entender isso, porque, tipo, tem um vestuário feminino, um masculino, e tem um pátio. E aí começa uma cena no pátio. E aí corta pra uma cena no banheiro. Aí eu pensei, acabou a cena do pátio, vai começar no banheiro. Aí volta pra cena do pátio e eu não entendi. Aí depois de muito tempo eu consegui entender, né? Voltando. Vamos deixar minha revolta de lado. Bom, onde basicamente o administrador vai falar como era a sociedade antiga, né? A sociedade que não era modificada, a sociedade que tinha, assim, casamento, que tinha amor, que tinha afeto e que tinha um Deus, né? Como isso é ruim, ele começa a falar como isso é ruim, né? Porque as pessoas que estão lá, elas não tiveram essa experiência, então tudo que é falado pra elas, elas acreditam. Ele fala como, como se chama? Bom, ter sentimentos é ruim, você ter uma família, você acabar ficando triste. Pô, você tá triste, então você não vai produzir tanto quanto em um dia feliz. Então é por isso que eles não querem, né? E chega a ser chocante e você tem que parar de ler, assim, e falar, meu Deus, não é possível. E o que choca mais ainda é saber que isso tá se tornando realidade. Né? As pessoas estão considerando um casamento um absurdo, uma prisão. As pessoas consideram religiosos pessoas horríveis, né? Isso choca bastante. Isso, enfim, assusta, porque você vê a realidade do livro e vê o que as pessoas estão se tornando e ter medo de um dia isso realmente acontecer. Essa distopia realmente acontecer. Né? E aí, né, começam os diálogos lá sobre sexo, porque basicamente lá eles não têm amor. O sexo é um prazer, porque isso não foi tirado deles, então eles têm a sensação de prazer. E, como fala muitas vezes no livro, um é de todos, então você é de todos. Você não tem compromisso com uma pessoa só, você pode ficar com quem você quiser. E se você quiser ficar só com uma pessoa, não pode, tá? Proibido. Deixa eu ver. Eu fico mexida realmente com isso, gente. É muito incrível o que acontece. Enfim. E eles, tipo, acham um absurdo. E aí eles falam... Uma coisa que me chocou é que eles falam que as crianças não tinham direito a brinquedos obscenos. E lá é normal, sabe? É normal, tipo... E hoje você vê, gente, as crianças estão se tornando hoje em dia muito sexualizadas. Muito, muito sexualizadas. Então, isso choca muito você. Eu acho que meu celular vai descarregar. Vai não, gente. Vai dar certo. Então, isso é muito, muito chocante, né? E aí acaba em uma discussão no banheiro, né? Porque a menina fala que tá com o mesmo carinha, acho uns 4 meses, se eu não me engano. E aí, a outra julga. Nossa, mas há 4 meses você não ficou com mais ninguém. Isso é errado, isso é isso, isso é isso. E aí, ela acaba ficando com... Ela acaba ficando, né? Um carinha tinha chamado ela, o Bernat. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. Mas quando eu não sei pronunciar o nome, eu crio. Então é Bernat. Ou Max. O Max. Né? O Max tinha convidado ela pra sair. E aí, depois da bronca que ela levou da amiga dela, né? Por ser um absurdo ela estar ficando com uma pessoa. Ela pensa, pô, vou aceitar o convite do Bernat. Max. Enfim. Vou aceitar o convite dele. E aí a amiga julga, porque lá, gente, vocês vão acreditar, lá nas castas, tipo, tem uma altura média. E aí esse Bernard, ele é da casta alta, né, ele é um alfa, se eu não me engano. Só que ele não tem a altura que a maioria dos alfas tem, ele é menorzinho.
E isso é das castas inferiores. Então, o coitado sofre bullying. Pobre. Né? E esse Bernard, ele é muito... Como eu posso falar? Ele contesta, sabe? Ele não fala pros outros, mas eles contestam em si. Lá tem a droga, né? A soma. E ele normalmente não toma, ele não gosta disso. E ele acha um absurdo as pessoas tomarem. Tem uma cena que os meninos estão falando dela, né? Da Lenina. Acho que é assim, Lenina. Que se pronuncia, tá, gente? Estão falando dela. E ele fica irado. Nossa, eles estão falando dela como se ela fosse um pedaço de carne. E ela se comporta como se ela fosse um pedaço de carne e tudo mais. Né? Enfim, ela acaba que aceita esse convite dele, né? E a amiga dela fala, nossa, mas minha cachorra, gente. Ela cisma e ela ri em momentos como esse. Enfim, vai dar certo. E aí ela acaba aceitando, né, o convite com ele. E aí, por ele ser meio que julgar, né, e não se adaptar muito bem, ele não se sentir incluído, ele acaba questionando. Ele quer ter meio que uma relação realmente amorosa com a parte sentimental. E ela não, porque ela consome a soma, né, ele é meio assim, não, tal. Ela consome, então ela só quer prazer sexual, e pra ela tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem problema nenhum, porque lá ninguém é infeliz, gente. Toma a droguinha, ó, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então, isso é bastante abordado, né? Eu tô com medo desse vídeo ficar muito grande, mas vai ficar não. Eu me empolguei. Enfim, e aí ela aceita esse convite dele e eles acabam que vão passear para uma reserva, né, chamada de Reserva dos Selvagens. E aí, as próximas coisas, as minhas companheiras irão contar um pouquinho pra vocês. Olá, meu nome é Evelyn. Eu tô aqui para dar uma visão geral sobre a minha leitura do livro Admirável Mundo Novo, mais especificamente dos capítulos 6 ao capítulo 12. Bom, primeiramente, dando uma visão geral sobre a minha leitura do livro, eu achei ele um livro um pouco difícil de começar a ler, de pegar gosto pela leitura, porque o começo dele é realmente um pouco complicado, um pouco difícil de entender, mas quando a gente chega do meio para o final, dá uma melhorada e o livro começa a ficar super empolgante. Dando um contexto geral sobre o livro, ele é uma distopia em que a sociedade é totalmente controlada e as pessoas são totalmente condicionadas sobre o que elas vão ser, qual profissão elas vão exercer, o que elas vão gostar de fazer. É uma coisa que elas não têm controle sobre elas mesmas. Elas são condicionadas a isso desde que eram bebês. E quando a gente chega, acho que no finalzinho do capítulo 5, ou no início do capítulo 6, um dos personagens, ele começa, eu acho que é Bernard, algo do tipo, o nome dele. E aí ele começa a, tipo, questionar a forma como eles vivem, como ele especificamente vive. Inclusive tem um trecho que ele fala que mostra muito isso. Peguei o celular aqui só para ler um trecho que eu achei muito interessante, em que o Bernard, ele fala: a sensação de ser mais eu, se é que você compreende o que quero dizer, de agir mais por mim mesmo e não tão completamente como parte de alguma outra coisa, de não ser simplesmente uma célula do corpo social. Ou seja, ele demonstra que, de acordo com esse texto, não quer romper com os padrões totalmente distópicos da sociedade em que ele vive. E o capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ele se passa basicamente quando ele e a Leonina vão fazer uma viagem e lá eles entram em uma sociedade em que eles chamam de Sociedade dos Selvagens, onde existem pessoas que eles denominam de índios, inclusive descrevem como bem o estereótipo que nós temos que as pessoas têm dos indígenas. A menina, ela começa a entrar em pânico porque é uma sociedade que ela um modelo de sociedade que ela nunca viu. São pessoas totalmente descontroladas do meio
que ela vive. Já o Bernard, ele fica um pouco mais reflexivo, até porque ele, historicamente, não gosta muito dos padrões da sociedade em que ele vive. E no meio dessa situação, eles conhecem duas pessoas, que é o John e a Linda. O John é filho da Linda. E a Linda, quando ela vê a Leonina, ela fica muito emocionada, porque ela já pertenceu à sociedade de Ford. Ford é como se fosse um deus. Eles endeusam Ford, que é o criador da sociedade em que eles vivem, a sociedade perfeita. E a Linda já viveu lá, só que ela engravidou e teve que ir para a Sociedade dos Selvagens. E ela fica muito emocionada e ela demonstra que até hoje nunca conseguiu se acostumar com a sociedade em que ela vive. Nunca conseguiu se adequar aos padrões diferentes do que ela viveu um dia. E acho que isso, muito pelo fato dela ter sido condicionada a isso, eles condicionam os bebês de uma forma em que eles não sentem prazer em viver de outra forma, a não ser nesse tipo de sociedade. Uma das coisas que a Leonina fica muito surpresa ao ver é que as pessoas, elas envelhecem. Lá na sociedade em que eles vivem, as pessoas não envelhecem. Eles tomam muitas substâncias que fazem com que eles fiquem jovens, aparentemente jovens, mas morrem muito cedo. E a Linda, ela é jovem. Ela não é jovem. Uma das coisas que a gente vê nos capítulos iniciais do livro, que eles mais odeiam é a história. Eles tentam desconstruir a história de uma forma muito severa. E uma das coisas que o John, o filho da Linda, faz é ler. Eles, inclusive, tentam banir livros de Shakespeare. E ele lê muitos livros de Shakespeare, porque um dia uma pessoa trouxe para ele, e aí ele começou. E ele lê tanto que ele é capaz de citar algumas frases de cor. E ele não gosta da sociedade programada em que a mãe dele viveu, mas ao mesmo tempo ele também não se encaixa na sociedade em que ele vive. Ele tá em outro tipo de sociedade, ele tem outro tipo de visão de mundo em geral. Inclusive, a Linda, das frases que eles mais dizem na sociedade perfeita é que todo mundo é de todos, ou seja, um homem e uma mulher ou duas pessoas não são exclusivas uma da outra, mas nessa sociedade selvagens eles são. Então a Linda sofre muito com isso, porque ela ainda está com a mentalidade de onde ela vivia, e aí por ela não querer se adequar a esse padrão de família, ela é muito discriminada na sociedade. Inclusive o John sofre muito, porque ela sofre muito por causa disso. E aí o Bernard, ele tem uma ideia, que é de levar o John para Londres, para a sociedade programada, justamente para o centro de manipulação, de condicionamento que o livro inicia lá. Ele tem a ideia de levar o John, porque o John é filho do diretor. E se existe uma coisa que as pessoas têm horror nessa sociedade, é de família. Principalmente dos nomes pai ou mãe. E aí ele pensa, nossa, se eu levar o John pra lá, aí vai acontecer uma coisa muito legal, porque o diretor vai ficar numa situação ruim. E aí eu vou ganhar notoriedade por causa disso. E aí o Bernard leva ele para Londres. Quando ele chega em Londres, o John, na frente de todo mundo, fala pro diretor que ele é o filho do diretor. E inclusive o diretor é demitido por causa disso. Só que o tempo vai passando, o John acaba se tornando uma espécie de estrela na sociedade. E todo mundo quer ver ele, admira a forma diferente que ele tem em relação às outras pessoas. Enquanto a Linda, ela se vicia naquela droga que eles têm.
Mas o Bernard, ele acaba se tornando uma pessoa muito arrogante e ele mostra o lado manipulador dele quando ele leva o John pra Londres. O John também se recusa a participar de alguns eventos sociais, o que deixa o Bernard ainda mais estressado, chateado com ele. Porque é como eu disse no início, o John, ele não se adequa à sociedade selvagem, mas também não se adequa a outra sociedade. Ele tem uma visão do mundo totalmente diferente das outras pessoas. Beleza. 3, 2, 3, 2. Oi, me chamo Nanda e eu fiquei responsável por falar um pouco sobre minha experiência ao ler os capítulos finais, na verdade, do livro Adorável Mundo Novo. E eu fiz umas pequenas anotações sobre os capítulos finais e destacando alguns capítulos em específicos, que começando pelo capítulo 14, na verdade, que é um capítulo muito impactante, porque a gente vê a desumanidade de todos os humanos que vivem nesse mundo. Simplesmente o John, ele perde a mãe dele por overdose da droga Soma, que é uma droga que é utilizada para simplesmente satisfazer todo mundo. E tá tudo certo, né? Beleza. A gente não vai sentir dor, não vai sentir nada e tá tudo certo. Não vamos sofrer luto, não vamos sofrer nada e tá tudo ok. E aí, simplesmente, depois que a mãe dele morre, ele começa a se revoltar, né? Ele tem a sua revolta. Ele quer viver o seu luto, sua dor, sua tristeza. E começa a perceber mais ainda como é o mundo que ele vive. Tipo assim, e a morte nesse livro é basicamente nada, né? A gente é como se fosse uma coisa que pode acontecer a qualquer momento e qualquer dia e tá tudo certo. Faz parte claramente morte, é morte e tudo mais. Mas não pode nem viver o luto. Não tem como viver nada. Por quê? Porque o consumo da Soma faz com que eles não sintam dor, não sintam luto, não sintam aquela tristeza. Eles vão estar satisfeitos independente do que esteja acontecendo ao redor deles e tudo mais. Isso é tão tipo assim, a pessoa não consegue nem... Eu não sei o que dizer sobre isso ao ler sobre isso. É tão desumano, e que não foge um pouco vamos dizer, realidade, né? Quantas pessoas vemos morrendo por aí e o resto do mundo está todo ok sobre guerras, mortes, mas enfim. Então, além disso, a gente tem a decorrer, né? Depois da morte da mãe do John, ele começa a querer causar uma rebelião e tudo mais, tentar, vamos dizer, mudar, abrir os olhos de algumas pessoas, agindo como um profeta e tudo mais, mas coisa que não acontece, não vai acontecer, né? Vamos dizer, não tem lugar pra ele lá, nessa sociedade, não tem lugar pra ele. E aí, simplesmente, depois, na reta final, a gente vê que ele começa a entrar num estado de totalmente solidão, na verdade. Ele já estava sozinho e ele começa a ficar mais solitário ainda. Não é à toa que depois ele vai morar sozinho no farol e está lá tentando purificar-se, vivendo de jejum, oração e tudo mais, tentando se afastar de tudo da sociedade. Mas é engraçado porque por uma única pessoa estar contra todo um sistema, por ele estar contra o sistema, digamos assim, está querendo ficar fora disso tudo, a mídia, isso chama a atenção de todo mundo, né? Vamos gravar ele, vamos mostrar como é a vida dele agora, que ele está totalmente isolado, tentando fazer qualquer coisa. E ele simplesmente começa a se perder, né? Aos poucos ele começa a agir de forma que não é ele mais, né?
depois de tudo que ele passou, ele vê depois de toda uma multidão, né? Temos toda uma multidão observando ele, observando a vida dele, observando como os dias dele, né? O dia dele, como é que ele tá vivendo. E aí ele simplesmente vê a mãe de forma alucinada, de forma alucinada, como uma alucinação, ele vê a mãe dele. E a gente tem o desfecho da história de simplesmente ele se suicidando, né? Tem ele se mata. E a gente, tipo, isso me lembra um pouquinho essa parte toda de morte e tudo mais ser uma coisa normal. Me lembra muito Jogos Vorazes, que pra mim é um queridinho pra mim. Lembra um pouquinho, tipo, a morte pra ela em Jogos Vorazes não é uma coisa assim. E quando a partir do momento que eles começam a tratar a morte de uma forma dolorosa, uma forma que dá pra viver o luto, tem toda aquela dignação, né, de todo mundo. Da mesma forma que a partir do momento que o John vê a mãe dele morre, ele percebe em que mundo ele está. E ele vê que não tem um lugar pra ele no mundo. E ele acaba se matando exatamente por isso, porque ele foi negado, além de ser negado, entre aspas, por um mundo, não tem lugar pra ele lá. Ele tentou, mas não tem lugar pra ele lá. E ele tentou se afastar, e mesmo se afastando, por ele estar contra, por ele estar indo em outra direção, dessas pessoas que vivem nesse sistema de castas e todo esse mundo perfeito e tudo mais, perfeito entre aspas, né, porque não era perfeito, mas enfim, desse mundo criado por as pessoas e tudo mais, pessoas que estão por trás de tudo isso. Ele se afasta de tudo, vive isolado e acaba morrendo no final. É interessante pensar que tipo, a gente tem toda uma trajetória durante o filme, durante um livro, e simplesmente no final ele se mata. É um livro muito refletivo em relação a algumas coisas. Em relação de como a gente pode estar daqui pro futuro, né? Porque a gente tem toda essa pressão, tudo isso de ciência, de mídia, de tudo mais, e simplesmente estamos ao mesmo tempo que estamos provavelmente longe, estamos perto de um futuro distópico dessa forma. Bom, essa foi a minha visão sobre esses capítulos finais, essa etapa final e tudo mais. E é isso. Tchau. E agora iremos falar um pouquinho sobre a nossa visão, nossa opinião e experiência da leitura que a gente fez, né? A gente não pôde apresentar, gravar juntas ao mesmo local, então a gente fez essa ligação por Meet para poder gravar. E a gente já vai pedindo desculpa por talvez a gente ter algumas crises de risos no meio do processo. Não é em relação ao livro, mas é em relação a nós mesmos, tá? Verdade. Quem vai começar a falar sobre o livro? Evelyn. Tá. Cara, pra mim, a leitura, ela começou muito difícil. Foi muito difícil pegar o gancho pra fazer a leitura sistematicamente. Porque o início é muito complicado, você não entende bem o que está acontecendo, mas quando chega no meio pro final, dá tudo certo. Eu peguei alguns, acho que 4 tópicos que me chamaram muita atenção no livro, que me fizeram refletir muito enquanto eu estava lendo. A primeira delas é que uma das coisas fundamentais para as castas abaixo da beta era que eles não gostassem de livros. E eu achei isso muito interessante, porque
me faz pensar a respeito do fato de que as pessoas que leem não são tão facilmente controladas. Elas não se deixam controlar tão facilmente quanto as outras, é tanto que os alfas é como se eles tivessem, sei lá, total consciência de tudo que estava acontecendo ali, de tudo que acontecia em geral. Então, essa foi a primeira coisa que me chamou muita atenção. A segunda coisa é quando o Bernard... É Bernard que pronuncia? Eu não sei, eu pronunciei assim. Todas as vezes que eu fui ler. Ele fala uma frase em algum dos capítulos, que eu não vou me recordar qual agora, que é assim, deixa eu pegar minha cola. É só a frase. 62 mil repetições fazem uma verdade, imbecis. E ele fala isso várias vezes, enquanto a Lenina, ela diz algumas frases que foram repetidas para ela enquanto ela dormia. Ele fala isso várias vezes e isso me fez pensar, nossa, tipo, é aquele lance de uma mentira várias vezes, uma mentira dita várias vezes se torna uma verdade. E a sociedade deles foi construída em uma mentira que foi dita várias vezes, que se tornou uma verdade. Muitas vezes isso acontece nos nossos dias também, né? Por enquanto é só isso que eu tenho para falar. Podem continuar. O livro todo em si, né, quando você lê, você acaba percebendo que ele todo, né, não exatamente do mesmo jeito do livro, mas tem partes dele que tem na nossa sociedade, né? Como a Evelyn falou das mentiras várias vezes se tornam verdade. Não é só isso que a gente encontra na realidade, né? Porque lá, apesar de ser um livro muito antigo, como eu falei nas nossas aparições individuais, ele é muito atual, né? E é muito interessante como o autor, ele conseguiu ter essa visão tão à frente, né, do tempo dele, e acaba chocando a gente hoje lendo esse livro e vendo que a sociedade caminha cada vez mais para essa distopia, né? Que a gente espera, pelo menos eu espero que não aconteça, que eu acho um absurdo, mas vai caminhando. É tipo assim, Sobre o livro, pra ele sabe? foi um futuro mesmo, mas pra gente é um futuro de tipo um passo. Um passo é Sim. isso tudo que pode acontecer do livro que ele. E uma coisa que eu tinha esquecido de falar era sobre justamente o fato de a primeira coisa que eles fizeram foi banir tipo, completamente qualquer fonte de história. Museus, livros reflexivos. E a gente vê muito hoje em dia, né? Tipo, pessoas negando a história, negacionismo histórico. É uma coisa muito comum atualmente. E foi o primeiro passo para eles se tornarem a sociedade que eles se tornaram. Você falando disso, eu vou fazer uma analogia, tá, gente? Por favor, não me culpem. Mas, sobre esse negócio de livro, aquelas crianças, aqueles coaches pequenininhos que falam, não, pra que estudar, gente? Sim. Não dá dinheiro, não precisa estudar. Um dia Dá pra você vai quê, ser meu né? funcionário. Venda online dá tudo certo. Não precisa estudar. Sim, entendeu? E Conhecimento. aí eles se acham porque eles têm um iPhone ou eles são famosos na internet. E aí eles influenciam outros, né? Se dizem influenciadores a não estudar. Nossa, não estuda, cara. Você não vai chegar longe. Pra que estudar se você consegue, com o celular, ganhar muito e muito dinheiro, né? E como a Evelyn falou sobre esse apagamento e a mentira que muitas vezes dita se torna verdade. Então as pessoas escutam tanto isso que acabam acreditando, né? Seguindo, piorando, né? Tendo várias crises depressivas, socialmente, economicamente falando. E aí elas acham que é normal, que tá tudo bem. Sobre a leitura do livro, como eu falei pessoalmente, eu não gostei. É muito ruim, gente, tá? Mas leiam, vale a pena a experiência, mas é muito ruim. Principalmente o início. Porque, como eu falei, né, é a parte técnica. É negócio de laboratório. Se você não tem, tipo, uma vivência, se você não sabe sobre, você vai falar. Não tô entendendo Sendo. nada. Literalmente, o Não que tô que tá entendendo nada. acontecendo? Sim. Aí você vai lendo, e continua naquilo. Você continua sem entender.
se não fosse um trabalho, eu desistiria de ler por conta disso. Mas eu li. Não me arrependo de ter lido, apesar de ter achado chato várias vezes e ter parado de ler, respirado e depois voltado, né? Foi vários motivos para não ler. Revolta e a dificuldade da leitura mesmo. Porque a realidade deles é muito absurda. Muito, muito, muito absurda. E quando você para, tipo, aquele momento que você para de ler o livro para se recompor, aí vem na sua cabeça. Realidade, viu, amiga? Cuidado. Aí piora. E aí que você não quer ler mesmo. Você vai assim, ó. Ah, mas é isso. Falando um pouquinho, você tava tão calada. Não, isso que você falou é muito real, porque, tipo, eu tava animada no início, quando foi a atividade pra ler, fazer um vlog de leitura, e eu, tipo, nossa, cara, que legal, né? Eu sendo uma pessoa que ama ler, achei o máximo. Aí, vamos ler uma distopia. Muito bom, porque eu amo distopia. Então comecei o livro pensando, nossa, uma vibe meio Jogos Vorazes, Divergente, Maze Runner, essas coisas. Aí a pessoa começa a ler, tá, se é isso que tá sendo dito no livro, a gente aceita, né? Foi uma leitura muito difícil, realmente. Difícil até muito. Eu tive expectativas muito quebradas. Eu pensei em algo muito assim, uau, distopia muito uau, mas aí no início me pego num laboratório falando sobre clonagem de fetos e tá tudo certo, tá tudo bem, né? Vamos lá. Isso, a Evelyn também falou sobre questão de não lerem, não, tipo assim, os livros serem excluídos, né? Serem as pessoas serem ensinadas a odiarem ler. Isso faz pensar no livro em si, que, tipo, a gente lendo, a gente pode pegar outras. Uma realidade de um filme que tem, que é a menina que roubava livros. Que no. Acho que se passa na Alemanha, não sei se passa na Alemanha, mas que eles. Acho que. Eu não sei exatamente se é no período nazista, mas eu acho que é, na verdade, no período nazista. Que eles estão tacando fogo nos livros por questão literalmente de conhecimento, enquanto tá a menina querendo ter conhecimento, indo atrás de livros e tudo mais. Sendo que isso no livro, né, nessa livro que a gente leu, não tem isso, porque as crianças são desde de cedo estimuladas ao ódio e são, tipo assim, castigadas por choques, através de choques, para não lerem, para não irem atrás disso e tudo mais. Foi uma leitura muito interessante. Peraí. Olha, a educação não é libertadora, sendo oprimida vira opressor. Então, peço desculpa aí pela interrupção, tive que parar para atender mais demandas. O que eu tava falando mesmo? Sobre a menina que roubava livros. Sim! Que são realidades meio parecidas, mas ao mesmo tempo diferentes, né? Porque a menina que roubava o livro não era uma questão futuro, não é uma questão que passa no futuro, é uma questão que se passa no passado pra gente e tudo mais, enquanto o autor de Admirável Mundo Novo, Novo Mundo, ele fala sobre Mundo Novo, ele fala mais sobre o futuro. Sendo que, tipo, está presente, né? A gente O celular teve, quase caiu, gente, perdão. a gente teve no passado imaginar no futuro, né? Tais coisas. E também tem uma relação que eu falei, acho que eu comentei pra vocês, que me lembrou, o livro em si me lembrou um pouquinho Matrix, porque tem todo aquilo de uma realidade perfeita, um mundo perfeito, tudo mais, que tudo é programado e tudo é definido antes mesmo e tal, e aí nós temos uma tentativa. No livro temos uma tentativa frustrada de mudar isso, mas em Matrix a gente tem uma tentativa que deu certo e tudo bem. Só foi uma lembrança aí. Gente, deixa eu falar uma coisa, não tem muito a ver com o livro, não, mas falar minha experiência de leitora, que como não é meu estilo de distopia. Meu estilo é romance. Apareceu o Bernard.
gostando da Lenina. Aí eu falei, vai ser um casal. Sim. Todos Não nós foi. fizemos isso. Ai, infeliz. Inclusive, naquela hora que a gente teve uma interrupção no meio dessa gravação, e aí a Nanda falou alguma coisa que me fez lembrar aquela frase de Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor. E aí eu conectei isso Tá bom. ao Bernard. Não a Nanda, ao Bernard. Porque... Eu a fiz lembrar, é muito bom. Não foi a Nanda que me fez lembrar, isso foi uma fantasia. O Bernard, em algum momento, ele traz o John de volta, ele traz o John para a sociedade programada. E quando o John chega lá, ele traz o John como um trunfo, né? Como uma coisa que ele imaginava ficaria bem para a imagem dele. E do nada ele começa a se mostrar muito arrogante, muito controlador, as atitudes dele com relação ao John. E ele que antes seguia a vontade de uma pessoa que era imposta para ele, agora quer impor a vontade dele para alguém. Essa frase me lembrou esse episódio do livro. Fiquei muito decepcionada, porque eu vi ele, né, tipo, sendo diferente do Harry. Acho que é assim que pronuncia. Harry Eu falei, ainda... e eu não gostava do Harry, tá, gente? Eu não gostava de ninguém daquele grupo, mas enfim. Aí eu falei, nossa, vai ser diferente, que fofinho. É um desgramado desse. Acaba com minhas expectativas. E o John, inclusive, ele lê muito, né? E ele não se encaixa em nenhuma dessas... É muito interessante porque ele não se encaixa em nenhuma das sociedades. Tipo, ele não é uma pessoa de extremos. Por isso que ele vai morar sozinho, né? Sim, Ele escolhe exatamente. morar sozinho. Agora eu ia Se encaixa muito no que a Nanda falou. Oh, Jesus. Tá vendo, gente? Um trabalho bem perigoso. Bom, falando um pouquinho mais sobre a leitura, que eu acho que a gente já falou toda a nossa experiência, que infelizmente não foi boa, mas falando um pouquinho, se aprofundando mais sobre, como se chama? Os assuntos, né, que são abordados no livro, sobre, tipo, a droga, né, a soma, chamada soma por eles, que não... Tipo assim, eles consideram super normal. Inclusive, é oferecido ao Bernard várias vezes. Tipo, não, você tá mal, cara. Toma isso aqui, ó. Você vai ficar bom. Usar uma droga, vai dar certo. E aí você imagina as drogas de hoje em dia, que é basicamente, gente, o mesmo intuito. As pessoas que fumam aquilo dali, que usam aquilo dali, é pra se sentirem melhor. Só que isso, na distopia, foi normalizado, tá entendendo? Mas o pior é que, tipo, aí tem esse negócio de drogas, ainda tem uma consciência de que droga faz mal, né? Ainda tem atualmente. Tem, mesmo que as pessoas vá atrás de uma satisfação e tudo mais, sabe que não vai ser temporário. E tudo tá ali, tá lá. Eu continuo usando, mas sabe que tem alguns riscos a serem. Inclusive, eles se gabam... Pode falar. Não, você vai fazer. Inclusive, eles se gabam que não usam álcool, várias outras coisas, mas é basicamente a mesma coisa, né? Eles não percebem isso, mas é. É muito chocante, eu confesso. Tipo, é meu absurdo. Tudo que você vê ali, o fato das crianças serem ensinadas enquanto dormem a gostarem daquilo dali, a não gostarem de flores, que como eu falo no meu vídeo, eu não entendi de princípio, mas é basicamente para elas não gostarem de descansar, de ter um lazer. Elas gostarem de trabalhar e estar ali trabalhando. Então, é muito chocante como é toda uma manipulação por meio da tecnologia que vem crescendo cada dia mais e que nos deixa, tipo, apreensiva sobre o que vai acontecer com as nossas novas gerações que vão vir, né? Que não acontece com a minha. Então. Se não aconteceu na minha. Cara, quando eu li aquela parte que as crianças aprendiam a dormir, eu pensei, nossa, eu vou fazer isso agora, eu vou dormir, aí eu vou colocar um áudio assim, entendeu? De química no meu ouvido, e aí eu vou aprender. Falando nisso, literalmente tem isso em Matrix, porque o pessoal, eles aprendem a lutar só encaixando um disco
literalmente, através de um tubozinho que tem. Eles aprendem qualquer coisa. Os caras sabem de tudo por causa de um disco. Imagina isso no futuro. Gente, é muito bizarro, muito bizarro. Tenho muito medo que isso se torne realidade. Quanto tempo? Na verdade, não é nem que isso se torne realidade. Quanto tempo vai demorar? Quanto tempo vai demorar para se tornar realidade? Realidade. É preocupante, é assustador. Gente, é assustador. Porque em questão de religião, relacionamento, um Deus em si, a gente já vai caminhando para isso. As pessoas julgam a religião, muitas pessoas julgam Deus, muitas pessoas não querem mais se relacionar, né? Tem o famoso ficar. Nossa, eu fico com você, mas eu não tenho nenhum sentimento. É só pra gente aqui se satisfazer. Eu satisfaço você, você me satisfaz. E tá tudo show, tudo bem. Não tem nenhuma responsabilidade afetiva, né? Como se dizem. E, tipo, lá não é nem que, tipo, nossa, isso não é normal. Mas pode acontecer. Não, lá é, tipo, ignorado. Como a Lenina, se eu não me engano, ela passa 4 meses saindo só com o Harry. E aí, quando a amiga dela, Fanny, descobre, mete o pau. Nossa, mas como assim? Você tá ficando com ele há 4 meses? Como você pode ser fiel? A maior humilhação da vida do diretor é quando o John chega lá e chama ele de pai, cara. Tipo, é humilhante. É muito bizarro, cara, é muito bizarro. Teve uma parte que eles estavam falando sobre que na sociedade antiga, né? As pessoas tinham aquela. Eles almejavam algo e passavam um certo tempo para conseguir aquele algo. E aí ele pergunta, né, para os estudantes que estão lá: nossa, algum de vocês já teve essa sensação? Porque, né, na cabeça deles não teve lá. Aí eu comentei isso com várias pessoas. Aí o menino vai levantar a mão, ele faz: não, pode falar. Ele fez: não, eu tava saindo com a menina e eu demorei 4 semanas para ela deixar eu possuir ela. Eu fiz: meu amigo, pelo amor de Deus. E eu tava conversando com uma pessoa da mesma sala que eu, e aí a pessoa fez assim: isso é normal hoje em dia. Aí eu: pois é, isso aqui me preocupa. É muito chocante. Eu fiquei com muita raiva do moleque. O moleque, tipo, ele tava falando, gente, com indignação. Com indignação. Tipo assim, a gente tá na fase do Enem, né? Nossa, estudei o ano todo e não consegui minha aprovação no Enem. Deu uma raiva. Não fala de mim. Gente, me dá uma raiva. É Não sincero. deixar o Enem de lado, né? Melhor. Ignora o Enem, cancela o Enem. Enfim, falem mais alguma coisa. Eu só tenho gente a xingar, distopia e esculhambar ela. E admirar o autor, porque ele era muito inteligente. Cara, o livro foi E lançado com medo. em 1900 parará. 1932. 1932, tipo assim. Foi muita genialidade do cara parar pra pensar em tudo isso pra escrever um livro que totalmente futurístico pra ele, no caso. Sim, o cara pensou muito. É um livro bem, bem denso. Sei, E o livro tem muita criatividade, muita genialidade, na verdade. Para ler o livro foi muito bem escrito. Só é muito denso, eu acho. sobre esse negócio de, tipo, ele ser visionário, hoje em dia tá se tornando cada vez mais normal. Como é que eu posso falar? As gestações, as gestações de bebês, né? Tipo, não na barriga, mas em laboratórios, né? A gente fez um trabalho, inclusive, sobre isso, sobre a biotecnologia. E a gente falou que, tipo, tem procedimentos em que você escolhe, tipo, como o bebê vai ser, exatamente como o bebê vai ser, que você escolhe o que o bebê vai gostar. Então, meu filho, ele vai gostar de fazer futebol, fazer natação, fazer isso, fazer aquilo. Mal, vão querendo mais. Tipo, nossa, eu vou querer que meu filho seja assim, que meu filho seja assado, que meu filho seja não sei o quê. E é basicamente isso que eles fazem, né? De um jeito antiético, né? Por isso que a gente estudou também muito sobre a ética, né? Até quanto esse processo pode ir. É uma questão ética, é uma questão social, que eles literalmente não respeitam, eles não estão nem aí, eles são extremamente invasivos, né? E as pessoas aceitam isso.
torres foram criadas, né? Dessa maneira, foram gestadas dessa maneira, então pra elas, tudo normal, Tudo bem. segue. Se eu ficar triste, eu tomo uma soma e tá show de bola. Não, tomar um soma e tá tudo certo. Você não vai ter mais nada, nenhum sentimento. Tá tudo certo. Normal. E se você não quiser tomar, você vai ser julgado. Se você não quiser ter uma overdose, você vai ser julgada. Muito bom. E temos a Linda do livro morrendo por overdose por causa da soma. Legal. Tá tudo E certo. todo mundo de boa. Todo mundo tá de boa. Ninguém sente nada. Por quê? Por causa da soma. Morreu, tá tudo bem. Morreu em terra, né? Tá tudo certo. Morreu em terra. Eu tô quase querendo ir pra lá agora. Tá tudo bem o tempo todo. Nossa. Brincadeira, é zoeira, meu Deus. Socorro. Cara, eu vi um Isso vídeo. deu o que ela falou. Eu vi um vídeo e tinha um comentário do menino falando que ele preferia viver assim, porque ele não teria nenhuma infelicidade, do que viver no mundo que ele vive e não conseguir alcançar as coisas. E eu fiquei, meu Deus. Cara, eu acho que isso reflete muito uma das frases da Lenina. Cara, eu peço perdão desde já, porque nos meus outros vídeos que eu gravei, eu chamei ela de Leonina. Eu não sei de onde eu tirei Leonina, mas eu sempre leio Leonina. Agora que eu tô vendo que é realmente Lenina, entendeu? Mas a Lenina, ela tá lá com o Bernard no mundo dos selvagens, e aí ela fica apavorada, né? Porque para ela lá é todo mundo louco, justamente por eles viverem uma realidade real, se é que a gente pode dizer assim. E aí ela fala assim: quando o indivíduo sente, a comunidade treme. E aí o Bernard fala: e por que não haveria de tremer um pouco? Tipo, é normal não estar tudo bem o tempo todo. As pessoas desnormalizaram não estar bem o tempo todo. E eu acho que essa sensação que a gente tem que estar o tempo todo sentindo prazer não existe, é uma coisa totalmente real. E é uma das coisas, né, mais abordadas no livro, principalmente sobre isso, sobre essa droga. É uma das coisas que eles tentam alcançar o máximo possível, a estabilidade social completa, a estabilidade das emoções, a ausência completa das emoções. E uma coisa que está muito frequente hoje em dia, né? Tipo, a galera acha que todo mundo está bem o tempo todo, quer estar bem igual aquela pessoa, e não é assim. E quem ajuda nisso? As redes sociais. Sim. A internet. Que aí você grava um vídeo enquanto você tá, ou você finge tá. Você posta e todo mundo vai achar que você tá maravilhosamente bem, quando na verdade você tá chorando, passando por necessidade, você tá mal. Verdade. Eu não tinha mais nada a declarar. Então, finalizamos por aqui. Até uma próxima. Se tiver. Se tiver, eu espero que seja um romance. Por favor. Sem distopia dessa vez. Já vimos. Tá? Eu agradeço. Ou se for uma distopia que não use tantos termos técnicos. A seleção sobre viva. laboratório. Vamos ler Jogos Vorazes. É bom. Seleção tem castas, viu? Desigualdade Verdade. social. Meu Deus. Eu apoio. Divergente. Essa parte. Foi um prazer fazer parte do trabalho. Foi um prazer fazer o trabalho. E finalizamos o vídeo aqui. Acabou. Tchau.